Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados amigos do programa Além da Vida. Quem vos fala aqui é o Miguel. E conosco hoje aqui no estúdio, nossa querida amiga Teca. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. É uma alegria estarmos novamente aqui nesse programa, né? Falando um pouquinho para vocês sobre as verdades do Espírito, né? E nessa manhã chuvosa, frio, gostosa de cama, né? Mas nós estamos aqui, pronto para o trabalho. Graças a Deus. É isso, né, Antônio? Graças a Deus que nós estamos aqui no trabalho, né? Bom dia. Tendo a oportunidade de trabalhar e louvar ao Pai maravilhoso, porque fazia dias que não chovia e a chuva chegou para molhar a terra. E nós temos sempre que lembrar de ser gratos. E um bom dia a todos vocês, meus queridos ouvintes. Bom dia ao Cacá, bom dia ao Miguel e à Teca. Sim, e mais uma vez estamos aqui, né? Imagina que hora que o Cacá acordou, né? Por estar aqui cedo, né, Cacá? Cacá é o nosso mesa de som, dono da rádio aqui, nosso querido amigo de tantos anos. Faz tudo. É o Severino. Qualquer dúvida, pessoal, a respeito das apresentações aqui, pode perguntar pro Cacá, que ele vai ter o maior prazer em responder, maior carinho, como tem com a gente aqui no programa. E também aqui hoje com a gente a dona Cidinha, 91 anos, está aqui prestigiando o nosso programa. E você, claro, amigo ouvinte, que não perde um programa, sempre compartilhando com todos nós esses fluidos de paz, de amor, de tolerância, né? A gente aprende uns com os outros nesse convívio semanal, todo domingo aqui, a partir das 8h30. Vários grupos se revezando, né? Eu gostaria de aproveitar e dar as boas-vindas ao Cláudio, né, Teca? Sim. Que agora está trabalhando com o Gilberto no quarto domingo. Então, um prazer muito grande. Ele, né, que já é da família espírita ali do Allan Kardec de Cambé, que coordena esse programa, e tem vindo aqui a brilhantar com seus comentários, com seus estudos, né? É verdade. Cláudio, amigo de longo tempo. Nossa, eu também fiquei muito feliz quando soube que ele estava aqui também participando do programa, auxiliando, né, nesse trabalho da divulgação da doutrina espírita. Sim, ele é o marido da Silene, né? Marido da Silene também, que faz o primeiro domingo aqui, né? Junto com a Jane, né? Então, aí, ó. Que bom, que bom. Então, vamos começar com o Momento Espírita, né, pessoal? É importante saber disso, né? Esse material preparado pela Federação Espírita do Paraná, já há mais de 30 anos no ar, não só no Brasil, todo o Brasil, mas também no mundo todo, levando consolo, levando esclarecimento, levando conhecimento. Para quê? Para que as consciências se despertem, né? Esse é um dos principais papéis da doutrina espírita, quando ela leva esse conhecimento espiritual a todos nós, através das mensagens dos espíritos, coordenada por Allan Kardec e organizada pelo Espírito de Verdade, né? O próprio Cristo era o mentor de Kardec na elaboração desta obra. Então, levar principalmente conhecimento para despertar a consciência de cada um de nós. Esse é o trabalho que cada um tem que fazer, de desenvolver a sua própria convicção. E hoje, o Momento Espírita nos traz como tema a trave e o argueiro. Buscando sempre nas palavras de Jesus ensinamentos úteis para as nossas vidas, lembramos de um caso singular. Ao final do dia, o trabalhador dialogava com a esposa sobre diversos temas, quando enveredou pela crítica aos colegas de trabalho que, segundo ele, praticavam erros abomináveis. Lamentava-se, dizendo que não aguentava mais aquele pessoal da empresa. A esposa, que ouvia atenta, perguntou-lhe: "O que foi desta vez?" Ao ouvir essas palavras, ficou preocupado,
pois teve a impressão de reincidência no mau hábito de criticar. Todavia continuou: sabe o que é? Lá na sessão existe uma cadeira vazia que serve para o usuário sentar-se quando vem falar conosco. Pois bem, quando eles se retiram, não colocam a cadeira de volta no lugar de origem, o que é um desrespeito. E mais, os colegas não movem uma palha para colocá-la no lugar correto. Eu é que faço isso sempre, já que a cadeira fora do lugar atrapalha o trânsito. A esposa, que até então ouvia sem dizer uma palavra, comentou: é engraçado. O quê? Indagou o esposo curioso. É engraçado tudo isso que você disse. Por quê? Você comenta sobre os colegas que não colocam uma cadeira no lugar, desrespeitando o ambiente de trabalho, quando você faz o mesmo dentro de sua própria casa. Como assim? Perguntou, com o coração em pulos pela surpreendente revelação. Você termina de almoçar ou jantar, levanta-se e a cadeira vai parar distante da mesa, quase no meio da sala. Eu e seus filhos observamos seu caminhar satisfeito até o sofá, atirando o corpo saciado nele, voltando em seguida a olhar sonolento para a televisão ou o jornal. Enquanto isso, eu recolho os talheres e ao final recoloco a cadeira no lugar, antes que você mesmo tropece e reclame por ela estar fora de sua posição original. Eu faço isso? Indagou assustado. Há 8 anos, respondeu a esposa. Esse era o tempo que viviam juntos. Jesus, em sua sabedoria, questiona: por que olhas para o cisco que está no olho de teu irmão e não notas a trave no teu olho? Assim procedemos muitos de nós. Reprovamos os defeitos dos outros e esquecemos de dar uma olhada no nosso modo de ser. Criticamos nos outros o que costumamos fazer habitualmente sem nos darmos conta. Jesus, após o questionamento, recomenda: tire primeiro a trave do teu olho, e então verás para tirar o cisco do olho do teu irmão. Antes de levantar a voz para criticar quem quer que seja, voltemos o olhar para a nossa própria situação. Observemo-nos constantemente para não cairmos no mesmo equívoco do esposo que deixava a cadeira fora do lugar e criticava esse comportamento nos colegas. Como podemos perceber, os ensinos de Jesus são sempre oportunos e atuais. Basta que saibamos entendê-los. Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura. Sempre muito simples e muito profunda. Eu creio que toca a cada um de nós de maneira diferente, né? Mas o ensinamento fantástico, né? Olha só a lição que deixa um simples fato, né, corriqueiro do trabalho e de casa, né, Teca? E ela ainda foi dócil, né, na conversa com ele, porque, claro, né, devia ser um bom marido, um bom pai, né? Mas tinha também os seus pequenos defeitos, né? E ela com todo carinho, né? Há 8 anos que você faz isso. E ele não notava, né, Teca? Sim, é pra gente ver que muitas vezes a gente faz as coisas e nem percebe, né? Em nós, mas a gente percebe muito no outro, né? Então a doutrina já nos orienta que muitas vezes aquilo que a gente vê tanto no outro é aquilo que está muito presente em nós, né? Porque se a gente não vê no outro é porque a gente desconhece. Então, é uma coisa que a gente já não dá. Mas essa historinha me lembrou uma outra também muito, muito interessante, da mulher que reclamava todo dia para o marido que a vizinha lavava muito mal a roupa quando ela estendia no varal. Ela falava: meu Deus, ela não consegue lavar direito uma roupa.
né? Olha a cor daqueles lençóis, né? E todos sempre fazendo o mesmo comentário com o marido. Aí um dia o marido cansou daquele comentário e disse para ela assim: amor, não seria melhor você limpar as vidraças? Né? Então, na verdade, não era a roupa da mulher que estava, era a vidraça da casa dela. Então, é bem isso, o exemplo é bem isso daí mesmo, né? Muitas vezes a gente vê muito aquilo que está no outro e não na gente, né, Miguel? Verdade, olha só, né? Em casa, né? Que é o local, pessoal, que nós somos convidados a trabalhar em primeiro lugar, é onde a gente chega, né? Mesmo naquelas situações, né, Antônio, onde as famílias se desfazem, né, por N motivos, né? O pai falece, a mãe não fica em casa, né? Mas é uma família. Então é ali que a gente tem que exercitar isso, né? É muito interessante essa história que a gente ouve do Momento Espírita, lembrando, pessoal, que todos esses textos aqui vocês podem ouvir tanto no site da Federação Espírita do Paraná, no feparaná.com.br, quanto no site do Momento. Coloca lá o título, A Trave e o Argueiro, que vocês vão ter acesso ao texto, ter acesso ao áudio, né? Para ouvir de novo, muito bom, ou recomendar para alguém, né, Antônio? Mas a gente vê que essa história, ela tem várias características, né? E uma delas mostrando que o progresso, ele é individual, né? A gente vem na família, vem no grupo, trabalha em sociedade, mas cada um tem que cuidar de si, né? Para cuidar realmente de estar caminhando em direção a Deus. Isso, o progresso é individual, e quando nós progredimos, nós não podemos esquecer do outro, e aí nós vamos auxiliar o outro. E quando você diz sobre a família ser essa escola, essa primeira escola, nós não podemos esquecer de que fomos matriculados ao nascermos. É Deus que nos matricula nessa escola. É a escola mais importante para nós. É ali no cadinho familiar, onde Deus coloca os estudantes que mais precisam estar juntos naquela série, porque estão repetindo de ano, normalmente estão repetindo de ano, e estão ali novamente para fazer aquelas matérias, aqueles conteúdos que ficaram para trás, recuperá-los, melhorá-los e buscar crescer juntos. Verdade, é uma maravilha. Verdade, Antônio. E você que agora abraçou a profissão de professor, né, que é uma das mais nobres que nós temos aqui na Terra, né, de cuidar de mentes infantis, informação, né, espíritos ainda que estão desabrochando para a encarnação, né? Então, fantástica essa tarefa, né? E nós temos muita responsabilidade. Bastante, a gente sabe disso, a doutrina espírita nos coloca isso, né? Essa responsabilidade, essa palavra bem que nós temos em relação a todos os espíritos, sejam eles consanguíneos ou não, né? Mas se nós, por exemplo, que nem o Antônio está numa escola hoje, com certeza esse ambiente não foi colocado por acaso, não há casualidade. A gente sabe que na programação de Deus ela é mais perfeita que a nossa, né? Então tenho certeza que o trabalho que o Antônio faz na escola, onde nós recentemente tivemos aquele fato terrível, né? Dos dois meninos que foram ali, que perderam a vida, mas infelizmente acontece. E ele estava lá presente nessa escola, acompanhou tudo e hoje acompanha todo esse desfecho. Importante desse que você falou, Antônio, é entender que nós temos o melhor professor do mundo, que é Deus, nosso Pai, né? Ele tem outros também professores que enviou à Terra, como Jesus, como Kardec, como Buda, como Gandhi, outros mestres, né? E tantos outros, né? Porque a escola da vida é fantástica, né? Tá aí, pessoal, então, o Momento Espírita, essa ferramenta que nós temos hoje a serviço não só da doutrina espírita, mas eu sei que muitas escolas com outra orientação religiosa, doutrinária, filosófica, né, usam o Momento Espírita nas reuniões de paz. Olha que interessante, né? Claro, eles cortam quando fala da Federação Espírita, mas não importa, o importante é a mensagem que fica. Então, fica também como sugestão para essas reuniões, né, de grupos, seja de qualquer natureza, quando se quer, que o pessoal diz muito, harmonizar o ambiente, né, fazer com que a vibração ela fique elevada, nada como colocar o Momento Espírita, que tem à disposição em elementos CDs físicos, que pode ser adquirido na livraria da Federação Espírita do Paraná. É só entrar no site da Federação e lá tem toda a orientação.
Seguimos, pessoal, estudando aqui no segundo domingo do mês, no programa Além da Vida, o Livro dos Espíritos, né? Esse trabalho que começou com o nosso querido amigo que mora em Rolândia, Paulo Riso, né? E a gente segue estudando. Hoje nós vamos dar início, né, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a obra básica, fundamental da doutrina espírita, o capítulo terceiro dessa segunda parte. A segunda parte fala do mundo espírita, o mundo dos espíritos. E esse capítulo terceiro tem como título da volta do espírito extinta a vida corpórea à vida espiritual, ou seja, terminada a parte da matéria do trabalho aqui, né? Então, o falecimento do corpo físico, o espírito regressa ao mundo primitivo, né? Ao mundo de origem, que é o mundo espiritual. Kardec deixa muito claro essa frase, essa expressão, né? Então, terminou aqui a jornada terrena, nós voltamos para a verdadeira vida, que é a vida do espírito, né? Esse capítulo, pessoal, ele vai estar muito relacionado com outra obra de Allan Kardec, intitulada O Céu e o Inferno, né? Que tem como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo. A gente comenta isso porque é importante, ao mesmo tempo que se estuda o Livro dos Espíritos, as questões que estão ali presentes, consultar as outras obras que Kardec produziu, né? O Livro dos Espíritos é de 1857, 18 de abril, quando ele foi lançado em Paris, e as outras obras, claro, vieram a posteriori, e especificamente o livro O Céu e o Inferno, a primeira edição veio à luz em 1865, né? Então, 8 anos já que a doutrina estava em desenvolvimento. E o interessante que eu queria trazer para vocês, antes de entrar na questão 149, que abre, né, o subtítulo A Alma Após a Morte, a obra do Céu e Inferno, que tem nessa primeira edição de 1865 um prefácio, que depois, nas outras edições que Kardec fez, ele não colocou. Interessante, né? Eu tenho aqui comigo, né, a obra O Céu e o Inferno, editado pela Federação Espírita Brasileira, e nela não tem o prefácio, né? Mas quando nós consultamos a Kardecpédia, né, que é um aplicativo gratuito que tem todas as obras de Kardec, lá nós encontramos esse prefácio, que até eu recomendo para que as pessoas leiam esse prefácio, né? Não precisa nem ler a obra, mas vai entender um pouco mais a respeito do que ele vai dizer nesse capítulo terceiro do livro, que é o Livro dos Espíritos. E lá no prefácio diz assim, ó, eu vou só pegar algumas frases, né, Teca e Antônio, se vocês quiserem comentar também, rapidamente, né, que está relacionado com esse tema que nós vamos estudar hoje. Lá no prefácio diz assim, no primeiro parágrafo: o título desta obra indica claramente seu objeto. Reunimos aqui todos os elementos capazes de esclarecer o homem sobre o seu destino. Aqui no caso o homem, pessoal, a humanidade. Então, esclarecer aquelas pessoas que estão encarnadas, seja no sexo masculino ou feminino, qual o destino futuro, né? Que não está estabelecido, ele vai ser construído. Como em nossos outros escritos sobre a doutrina espírita, não pusemos aqui nada que seja produto de um sistema pré-concebido, ou seja, uma opinião pessoal. Kardec foi desenvolvendo a doutrina à medida que as informações foram sendo apresentadas pelos espíritos, sejam nas reuniões lá da Sociedade de Paris, nas reuniões familiares que ele participava, ou de outra concepção pessoal que não teria nenhuma autoridade. Tudo aqui, no livro, né, O Céu e o Inferno, é deduzido da observação e da concordância dos fatos, né? Olha que interessante. No segundo parágrafo diz assim, ó, o Livro dos Espíritos, que esse que nós estamos estudando, contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina estão ali colocados, até aqueles que devem servir-lhe de coroamento. Mas era preciso dar seus desenvolvimentos, deduzir dali todas as consequências e todas as aplicações à medida que elas se desenrolavam pelo ensinamento complementar dos espíritos e por novas observações. É o que fizemos no Livro dos Médiuns, que veio em 1861, e no Evangelho, segundo o Espiritismo, que veio em 1864, de pontos de vista especiais. E é o que fazemos nesta obra, no livro Céu e Inferno, que foi apresentado em 1865, de outro ponto de vista.
E é o que faremos sucessivamente naquelas que nos restam por publicar e que virão ao seu tempo, né? Dos livros, nós sabemos que a Gênese foi publicada em 1868 e outras obras também, sem contar que a Revista Espírita, né, esse periódico mensal que Kardec publicou de 1858 até 1869, deixando pronto o número de abril, ele que vem a falecer em 31 de março de 1869. Né? Eu queria destacar o que ele fala da obra, né, num parágrafo mais lá no meio, que diz assim, ó, a primeira parte desta obra, intitulada Doutrina, ele vai comparar diversas doutrinas, mas na segunda parte ele coloca ali inúmeros exemplos, né, apoiando essa teoria da primeira parte. E é esses exemplos, cada um desses exemplos, que é um estudo particular, onde todas as palavras têm seu alcance para todo aquele que quer meditar com atenção, pois de cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma após a morte e a passagem, até agora tão obscura e tão temida, da vida corpórea à vida espiritual. O primeiro capítulo da segunda parte, pessoal, chama O Passamento ou A Passagem, depende da tradução. Então é muito interessante ler esse primeiro capítulo da segunda parte, porque é uma etapa, né, Teca, que todos nós vamos passar. Né? Mais rápido ou mais demorado, de uma maneira ou de outra, de acordo com o que a gente tenha vivido aqui. Né? E para fechar o comentário do prefácio, lá no antepenúltimo parágrafo, Kardec diz assim, ó, a providência quis que a nova revelação, o Espiritismo, não fosse privilégio de ninguém, mas que tivesse órgãos em toda a terra, em todas as famílias, entre os grandes como entre os pequenos, segundo estas palavras, das quais os médiuns do nosso tempo são a realização. Nos últimos tempos, disse o Senhor, verterei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos anciãos terão sonhos. Naqueles dias, verterei do meu espírito sobre meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. Isso lá está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. E a última frase que me chamou a atenção, Teca e Antônio, foi assim, ó, ora, estes últimos tempos chegaram. Não é o fim do mundo material, como se acreditou, mas o fim do mundo moral, ou seja, a era da regeneração. Isso me chamou bastante atenção, pessoal, porque a gente ouve muito no meio espírita, né, Teca e Antônio, mundo de regeneração, tamo, não tamo. E aqui já em 1865, Kardec vai dizer que nós estamos na era da regeneração. O que é? Que dá para se entender por isso? A era compreende um período mais amplo, né? Então nós podemos entender, e fica aí para análise da Teca e do Antônio também, que a Terra, saindo de um estado de mundo de provas e expiação, está migrando para um estado de mundo de regeneração, né? Mas já está dentro da era da regeneração. Apesar de a gente ver, né, Antônio, muita violência, muita dificuldade, muitos problemas no mundo, mas nós estamos na era da regeneração. E isso do lado moral, pessoal, isso que é mais importante. É isso que eu queria apresentar para vocês. Deixo aberta a palavra, Antônio. É isso aí, Miguel. Enquanto você fazia a leitura, eu ficava aqui pensando, né? Esse capítulo, o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, da volta do Espírito, né? Da volta do Espírito ao extinta vida corpórea à vida espiritual, né? Ele está voltando para a vida espiritual. Se ele volta, é porque ele antes ele estava em algum lugar, né? De onde que viemos, né? Antes de estarmos aqui, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Essas são as questões filosóficas que nenhuma filosofia conseguiu explicar de forma tão clara como a filosofia espírita, que se utiliza da moral cristã, da moral do Cristo, para trazer para nós luzes, esclarecimento e nos, de alguma maneira, nos tranquilizarmos em relação a essas questões que são muitas vezes perturbadoras em nossas vidas por falta de conhecimento. E essa tranquilidade que traz as informações à luz da doutrina espírita nos dá
esperanças novas, nos dá a certeza da providência divina junto de nós, com aquele amor, com aquela justiça que são infalíveis, né? Verdade, Deus no comando, né? Deus Resumindo no comando, isso. Então nos dá essa certeza, e para aquele que tem essa certeza, a vida sempre é mais suave, com todos os problemas que possa ter, você sempre tem uma palavra de Jesus que diz assim: o meu jugo é leve. E aí, realmente, com Jesus, 50 quilos de arroba é mais leve. Porque o fardo é suave, né, O Teca? fardo é suave. E interessante, Miguel, que você estava falando assim, que nós já estamos na era da regeneração, e é uma verdade. Porque assim, a gente está vendo, sim, violência ainda, né? Mas a gente já vê também muita mobilização em torno do bem, né? Nós vemos, assim, crianças, né, que estão chegando, já umas crianças muito mais, vamos dizer, espertas, né? Já tem muito mais, parece que mais amor, né? Não sei se seria essa palavra. Mas a gente vê assim, são pequenininhos, né? São crianças pequenas, mas que já... às vezes você fala assim, olha um bichinho, mata, e eles já ficam assim como se, não, aquilo lá não era uma coisa de se fazer, né? De matar um bichinho, porque tudo é criação de Deus. Então nós vemos assim que essas notícias ruins de violência, elas ainda dão ibope, né? E as coisas boas não, mas basta ver uma tragédia acontecendo e a gente vê assim uma mobilização enorme em torno disso, todo mundo procurando ajudar de alguma forma. Então a gente vê assim que já está havendo mesmo essa mudança, essa regeneração da humanidade, né? Verdade, e mostra que o progresso sempre se faz presente, Sim. né? E eu queria acrescentar ainda que esse problema nosso de ansiedade que temos faz com que queiramos que tudo seja para daqui a pouco, inclusive a regeneração. Nós fazemos planos, não, daqui a 10 anos o mundo de regeneração já vai estar assim, assado. E o tempo de Deus é bem diferente, né? Bem diferente das contas que nós fazemos. Nós não conseguimos fazer contas diferentes de semana que vem, ano que vem. Nós não conseguimos fazer contas diferentes, porque nós ainda não pensamos como espíritos que somos, espíritos que estamos preparados para a vida eterna. Então, esses prazos, nós nos atrapalhamos. Fazer prazos do tipo, na próxima encarnação eu vou estudar física, por exemplo. Nós não fazemos essas contas. Nós não fazemos. Nós podemos fazer isso. Isso aqui é apenas um exemplo, mas quando nós tivermos essa consciência de que verdadeiramente nós somos o Espírito, nós vamos ter prazos maiores para as nossas melhoras, as nossas estimas de melhoras para todos. E essa é uma característica, né, Antônio, que até que a gente pode dizer característica de espíritos inferiores, essa falta de fé, falta de acreditar que há uma programação maior, nosso anjo da guarda, um espírito superior está ao nosso lado, e nós somos ansiosos, né? A gente é apressado para resolver as coisas, quer que a lei de Italião se cumpra na nossa... Não é justiça, nós queremos punição. Exatamente, então. Isso é Deus que aplica da melhor maneira possível para todos, né? Para a vítima, para o algoze, e aí está a misericórdia divina. Mas nós não, nós somos apressados, né? Mas isso faz parte do aprendizado, e a gente, com o tempo, a gente vai notando. É só nós isso. lembrarmos da cadeira que deixamos fora do lugar, né? Colocar no lugar. E tem mais coisa que além da cadeira. Pessoal, então a primeira questão desse capítulo 3º do Livro dos Espíritos, da segunda parte, né? A questão 149, Kardec faz a seguinte pergunta, né? No subtítulo A Alma Após a Morte, que é o que a gente vai tentar esgotar hoje, que são 4 questões, né? Vamos ver se o tempo nos ajuda, porque no final do programa nós temos a reflexão espírita com o nosso amigo José Antônio Vieira de Paula, né, que trata do título A Reencarnação de Irvão Terrível. Então, mais ou menos 9h10, 9h15 nós temos que encerrar, né, Teca? 15 minutos, né? Então, nessa questão 149, Kardec faz a seguinte pergunta, que a Teca depois vai falar da resposta dos espíritos. Que sucede à alma no instante da morte? Morte do corpo físico, né, pessoal?
volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos, que deixou momentaneamente. Então, nosso mundo original, né, Teca? Sim. Essa pergunta, Miguel, quando eu estava estudando para a gente falar aqui hoje, não que as outras perguntas não sejam importantes, mas essa pergunta me chamou bastante atenção, né? Em que se torna a alma no instante da morte, né? Então, o Kardec utiliza aqui na pergunta a palavra alma, né? Então, o que é a alma, né? Nós vimos isso aqui na questão 134, quando ele fala que a alma é um espírito encarnado, né? Enquanto está aqui. E aí ele liga a morte, né? O que é a morte, né? Então, lá na questão 68, ele vai dizer assim, ó, qual a causa da morte entre seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Então, veja só, então assim, é o espírito encarnado, a alma, né? No momento da morte, no instante da morte, quer dizer, quando esgotou todas as suas funções vitais, o esgotamento dos seus órgãos, então ele volta a ser um espírito, né? Porque ele volta à pátria espiritual. E o que eu achei interessante aqui é que ele, quando ele diz assim, olha, retorna ao mundo dos espíritos, ele não fala assim, ele partiu, ele retorna. Por quê? Porque, na verdade, o mundo espiritual é a nossa casa, né? É a nossa pátria. Então, ele está retornando, ele não está partindo. Ele estaria partindo. A gente tem o hábito, né, de falar, né? Partiu. O espírito partiu dessa vida, ou ele foi-se, alguma E coisa estamos assim. equivocados, né? E engraçado que, assim, na verdade, a partida seria quando ele está encarnando. Então, ele está saindo da casa dele e vindo para cá. E depois Quando ele ele retorna para casa, que é a pátria. E esse momentaneamente é aquela coisa, né? Ele vai ficar aqui, é como se fosse assim, ele está partindo no mundo espiritual, vindo para a Terra, e momentaneamente ele vai estar aqui, até essa falência dos órgãos. Depois ele retorna para casa. Achei muito bonita essa pergunta. Legal, Miguel. Teca. A gente pode até dar um exemplo, né? Como a gente vai assistir uma palestra lá no Centro Espírita, né? Então nós saímos da nossa casa, Sim. assistimos a palestra, tomamos passe, conversamos com as pessoas e voltamos para nossa E casa. retornamos para nossa Então, casa. mas é muito rápido, Miguel. O que é uma encarnação em relação ao infinito? Bem isso Né? mesmo. Da vida do Em espírito. relação à vida eterna. Exatamente, foi o que o Antônio falou. Se ele veio para a Terra, é porque ele veio de algum lugar, né, Antônio? Isso. E na questão 150, Kardec vai fazer outra pergunta para reforçar isso. A alma após a morte conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? E tem dois itens aqui, pessoal. No item A, como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Ixi, já vamos comentar, pessoal. E o item B, a alma nada leva consigo deste mundo, Antônio? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. Tá aí, pessoal. Então a nossa individualidade, ou seja, esse princípio inteligente que agora está individualizado como espírito com E maiúsculo, né? Então jamais se perde. Vamos seguir progredindo infinitamente. Há algumas doutrinas, algumas teorias, né, Antônio, que diz que volta para o todo, né? Exato. Isso nós não podemos confundir, por exemplo, com o princípio inteligente que está nos vegetais, está nos animais, está nos minerais, né? Esse sim, esse princípio inteligente, ele volta para um todo, mas quando chega a ser individualizado, né? Aí o espírito não, aí mantém essa individualidade, né? E quando ele fala desse fluido, né, pessoal, a gente estuda muito no espiritismo o fluido cósmico universal que dá origem à matéria, tudo que é matéria, desde a matéria mais grosseira até a matéria mais sutil. É claro que o espírito que vai reencarnar aqui na Terra, ele vai trabalhar o seu corpo espiritual para poder depois originar o corpo físico de acordo com o seu grau evolutivo. Então, imagina o Cristo, né, Antônio? Ele manipulou os fluidos mais sutis para a elaboração do seu corpo físico e teve aqui reencarnado.
O perispírito é o corpo espiritual. Então ele é o elo de ligação entre o espírito, a centelha divina, e o corpo físico. Então, essa tríade é que nós estudamos, entendemos que exista no espírito, no perispírito e no corpo físico, né? Isso faz parte desse conjunto, né? E o que nós vamos levar daqui, né? De material, nada, né, Teca? Não, nós vamos levar somente as lembranças, né? E aí ele fala assim, olha, que é nada mais do que a lembrança. Aí ele diz assim, ó, quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Exatamente as coisas materiais, né? Que é uma coisa que ainda muitas pessoas ainda muito apegada a isso, a coisa da matéria. E depois vem o sofrimento. E essa última frase aqui, ela me remete ao item 8 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar de uma realeza, né? Vai falar de uma rainha. Mas uma frase que me chamou a atenção, que eu estava pesquisando, que me chamou a atenção, é que ele diz assim, ó, não se vos pergunta o que foste, nem posição que ocupaste, mas que bem fizestes e quantas lágrimas enxugastes. Então, o que a gente vai lembrar... Poesia linda, né? É maravilhoso isso aqui, né? Então, o que vai ser considerado, né? O que vai ser levado em conta, né, para esse espírito, é as coisas boas, é aquilo que ele fez durante aqui. Não as coisas materiais. Isso daí, ela vai se acabar... né? Fica aqui na Terra, né, Fica Teca? aqui na Terra, não tem. Mas uma outra coisa que também me chamou bastante atenção, Miguel, quanto a essa coisa da lembrança, e o Miguel sabe muito bem isso, e eu acredito que ele vai complementar até bem melhor que eu, é que lá no livro Céu e Inferno, que a gente comentou agora no início, né, do programa, lá no capítulo 2, quando ele vai falar de espíritos felizes, tem o senhor Samson. E aí ele vai descrever, então quando ele desencarna, 8 horas depois, ele já estava sendo evocado e ele já estava falando de como tinha sido o desencarne, essa passagem dele. E ele fala mesmo que o que ele leva daqui, né, são as lembranças das coisas boas, das coisas ruins também, mas das coisas boas, da amizade, do convívio, essas coisas que a gente leva, né? As coisas materiais, elas vão ficando... Gente, olha, eu aconselho vocês lerem, viu? Porque essa mensagem aqui do senhor Samson, que ele era um membro lá da Sociedade Espírita de Paris, é maravilhosa. E eu fiquei encantada de ver. Gostaria de ler todinha ela aqui, mas o programa não permite, o tempo não permite, mas é linda. O pessoal vai lá na Kardecpédia, vai acessar, vai ver. Olha, Samson sofreu um ano de uma doença difícil, né? E um dos desejos dele é que fosse evocado no velório. Olha só. Então, no velório do senhor Samson, estava lá o corpo, na sala mortuária, né, Antônio, lá, e o grupo de Kardec numa outra sala, fazendo o trabalho, chamando o Samson. Ele se apresenta, conversa com os membros, né, feliz da vida, já desperto. Olha que coisa linda, pessoal. Que alma dá um filme isso, né, Antônio? Do nosso querido confrade Samson. Que alma iluminada. Que coisa maravilhosa. Isso é um trabalho lindo. Precisamos resgatar isso, Miguel, para nós, e em termos de moral também, né? Buscarmos colocar isso na nossa vida, colocar respeito na nossa vida para vivermos melhor, porque essa doutrina, gente, é fantástica. Ela traz Jesus do nosso lado, esse irmão maravilhoso que está conosco, porque tudo isso aqui que você está vendo, gente, Jesus ensina para nós. Quando ele diz aqui que não levamos nada, Jesus disse que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Jesus fala aqui do despreendimento, nós termos, ele mesmo diz, o Filho do Homem não tem uma pedra para recostar a cabeça, mostrando o que realmente tem valor e o que não tem. Precisamos aprender isso. Isso não quer dizer que você vai deixar de viver. Não é isso, meus queridos, é saber valorizar o que realmente tem valor. Isso não quer dizer que eu esteja nesse nível de perfeição. Eu estou no caminho, estou aprendendo, mas já convido a vocês a estar junto conosco,
aprendendo, estudando juntos, principalmente, como diz a Teca, através dessa lição do livro O Céu e o Inferno. Na questão 151, pessoal, Kardec faz a seguinte pergunta: que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Nós já até comentamos, né, Teca? Sim. A resposta. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não é todo o mundo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dessa assembleia e toda a vida tem sempre a tua individualidade. Você está no grupo, olha que interessante, faz parte do grupo, mas tem a sua individualidade. Na questão 52, Antônio, que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosses cegos, verias. Se não fosses surdos, ouvirias. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser fora de vós. Nessa questão, pessoal, Kardec vai fazer um comentário de 2 parágrafos que diz assim: os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entende o conjunto dos seres incorpóreos, né? Outra expressão que Kardec usa para definir o espírito. Conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem num amálgama, só teriam as qualidades do conjunto, nada as distinguiria umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. Olha características do espírito individual. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas, né? Olha o raciocínio de Allan Kardec, né? Mostrando que não é possível isso, né? Desse todo ser uniforme. Desde que, segue Kardec dizendo, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações contestáveis, particularidades individuais verificáveis referentes às suas vidas terrestres. Olha o trabalho que o Chico fez, né, Antônio, durante muitos anos aí de receber as mensagens com assinatura da pessoa. As cartas das mães, as né? Cartas, cuja assinatura foi comprovada por especialistas, né, em grafoscopia. E finaliza Kardec esse comentário dizendo, também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. E a última questão, né, Teca, 153, que Kardec pergunta, em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E um item A, não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna, mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendeis. Tá aí, pessoal. Entendais, aliás. Entendais, né? Entendais. Com essas questões, até a 153, nós fechamos o primeiro. Eu até gostaria de fazer um comentário que essa questão, às vezes nós falamos assim,
sobre eterno como se nós fôssemos eternos. Eterno só Deus, porque nós tivemos uma origem. Aqui ficou claro para mim que ele está se referindo como eterna a vida que o Espírito vai participar. Ela não tem fim, é como se fosse infinito. Mas o Espírito, ele não está dizendo que o Espírito é eterno, ele está dizendo que a vida que o Espírito vai levar é eterna. Essa vida é eterna, porque ela faz parte de Deus. Ela existe desde sempre. E o Espírito não existe desde todo o tempo, ele foi criado por Deus. Assim, o Espírito teve um princípio, mas até então não se sabe se tem um fim. Beleza. Tá aí, pessoal, nosso estudo de hoje, e a gente vai aproveitar para se despedir, né, Teca? Porque já vai entrar o Dr. José Antônio e nós vamos seguir para Cambé. Bom domingo a todos, uma boa semana, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado por vocês estarem conosco, que a paz do Cristo esteja com todos nós. E espero que todos tenhamos um domingo de muita luz e uma semana de muita paz. Olá, amigos. Já há algum tempo a gente tem estado aqui nas nossas reflexões ou até em algumas lives sobre temas oportunos, e durante o transcurso da palestração, da conversação, a gente faz assim um comentário lembrando o fato da história que Leon Tolstói, o Espírito, escreve através de Ivone do Amaral Pereira sobre o encontro do conde Dmitri, um conde muito abastado na Rússia, com o espírito de um leproso em condições penosíssimas. E esse encontro, ele é maravilhoso porque o espírito do leproso está profundamente resignado e revela a sua reencarnação interior, que teria sido Ivan, o primeiro czar da Rússia, conhecido como o Terrível. E o conde Dmitri era uma pessoa que não estava resignada a uma tetraplegia causada pelo frio úmido da Rússia, e ele estava muito revoltado. E na história que o Leon Tolstói escreve nesse livro Ressurreição e Vida, lindíssima, chamado Paralítico de Kiev, ele conta a história dessa busca do conde Dmitri, que vai atrás de várias pessoas que na fazenda dele moram como colonos, de um pior que o outro em termos de sofrimento e um mais resignado que o outro, até que ele encontra essa pessoa completamente deformada. E eu comento sem ter mostrado as fontes. Hoje eu vou mostrar para vocês esse diálogo, quanto ensinamento que esse espírito totalmente endividado com as leis de Deus, quitando plenamente suas dívidas através dessa reencarnação dolorosíssima, ele dá ao conde como um ensinamento profundo do conhecimento da imortalidade, das soberanas leis de Deus, das leis de causa e efeito, da resignação e da libertação da alma que estava em débito, nos fazendo lembrar de Jesus, que nos diz: em verdade eu vos digo, falando para os fariseus e escribas, os pecadores, os publicanos, as prostitutas vão entrar no reino dos céus antes de muitos de vós. Então nós vamos falar um pouquinho do Ivan. Quem foi Ivan o Terrível? Eu encontrei na revista super interessante de abril de 2012 um resumo muito bem feitinho, que fala que ele viveu no século XVI, 1514 a 1580 e pouco. Ele era o quarto, né? Ivan era o quarto da linhagem, chamado Ivan IV, né? Ele que se auto-intitulou o primeiro czar da Rússia. Não existiam os czares, porque ele não queria ser mais um imperador, ele queria ser um imperador, na verdade, ele não queria ser só mais um que governava a Rússia, então ele se deu o título de czar. E a fama dele é que ele criou uma polícia implacável, matou o próprio filho a cacetadas, ele assistia a tortura dos inimigos enquanto jantava. Olha a crueldade dessa pessoa. Sentia muita culpa, era muito religioso, fervoroso, rezava até 5 horas por dia, chegava a arrancar os cabelos, bater a cabeça no chão, mandava fazer a lista dos nomes dos mortos, que ele mesmo mandava matar, para os sacerdotes rezarem pelos mortos, pelas pessoas que ele matava. Quando criança, lançava cachorro, gato pelas janelas do Kremlin, lá no alto das torres, só para ver o barulho deles caindo no chão, se espatifando. O czar
quando ele construiu a Catedral de São Basílio, ele achou tão bonita a obra que ele mandou cegar os executores para nunca mais eles encontrarem obra mais bonita que aquela que eles haviam feito, gente. 2 traidores surgiram no meio da sua governança. Ele mandou matar entre 3 a 15 mil pessoas, fuzilado, só para pegar 2 traidores. Lembra Herodes, quando manda matar 2.000 crianças para tentar encontrar e destruir Jesus. Então agora nós vamos estar, ali está, segundo o Leon Tolstói, reencarnado a figura no farmacêutico Kozlovsky, está a figura de Ivan reencarnado, o espírito de Ivan. Só que o Conde Dmitri não entende nada disso, nem de reencarnação, nem de imortalidade. E ele chega no seu poder, ele é dono de todas aquelas terras, diante daquela casa paupérrima, onde vivia então o Kozlovsky, né, esse leproso. E quando ele chega ali, surge na porta daquela casinha quase acabada de pobreza, surge um anãozinho de nome Cal, muito alegre, você vê que não tinha doença nenhuma, sorridente, e diz assim para o conde: Conde, deixa as esmolas aí na frente que eu vou retirar, levar, trazer para dentro. E o conde diz que não, que ele quer visitar o doente. Ele foi lá para conhecer o sofrimento que já era famoso do Kozlovsky. E daí ele vai lá e anuncia: eu sou o Conde Dmitri Dolgorukov. Então ele foi. E aí, para a surpresa do próprio anão, o leproso, lá dentro, ele diz assim: sabe, Cal, nós fomos avisados ontem pelo nosso anjo guia de que nós iríamos receber dentro de algumas horas uma visita significativa. Eu achei que era uma visita espiritual. E aí o Tolstói começa a descrever, quando ele entra na casa, a figura que ele encontra daquele enfermo. Não era um homem, farrapos humanos, em decomposição plena através da lepra, um monstro, de pernas paralíticas, cego, leproso em adentado grau, cujas mãos, sem dedos já, o rosto uma máscara diabólica, uma fealdade, porque desapareceu parte do nariz, dos lábios, da orelha. E quando ele chega, o conde cumprimenta o Kozlovsky diz assim para ele: eu agradeço do fundo da minha alma a piedosa visita que você me faz recordar as peregrinações sublimes dos antigos discípulos do Cristo de Deus, quando procurava os vales dos leprosos em Jerusalém para consolar ali os desgraçados. Com as dádivas para o corpo levavam essas dádivas e as alvícias da boa nova para a redenção do espírito. O conde se surpreende. Você conhece os evangelhos? Ele diz: sim, conheço, excelência. O evangelho tem sido para mim um grande esteio, onde eu me amparo para enfrentar as desventuras. É o consolo supremo das horas que eu aqui suporto, entre o amargor da miséria, o opróbrio da doença e a solidão dos afetos. Enquanto eu possuí olhos, eu li e reli os evangelhos, procurando assimilar a sua essência. E continua falando para o Conde Dmitri: sabe, quando eu li mais, eu avancei em estudos profundos de transcendência psíquica. Li Swedenborg, os clássicos psiquistas ingleses, e aqueles que estudam a sobrevivência da alma após o decesso físico. Li os filósofos psiquistas franceses e belgas que se dedicam ao intercâmbio entre os chamados vivos e as almas dos chamados mortos. Meditei sobre os fenômenos de Radziwiłł dos Estados Unidos através dos jornais estrangeiros. Li Allan Kardec, esse francês genial, eminente, recém-falecido, você veja a época que eles viviam, que soube reunir, coadjuvado por espíritos superiores, em 5 preciosos volumes, a doutrina da imortalidade que faltava à consciência humana. Doutrina que explica a saciedade, o eterno tema que preocupa a nossa inteligência. E o leproso Kozlovsky continua contando para o Conde Dmitri que Allan Kardec então diz: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Que é a vida? Que é a morte? Por que existimos? Por que morremos? Por que sofrem uns enquanto outros gozam? E aí ele diz assim: mas agora
que eu não enxergo mais. Eu possuo para o meu socorro os amáveis olhos desse abnegado jovem, Karl, que para mim lê as tentativas do nosso sábio compatriota Alexandre Aksakov, que fazia pesquisa na época sobre as comunicações com os espíritos. Se eu sou o monstro que aqui está, é que tenho vivido outras existências corporais neste mundo. Vivi outras vidas no pretérito, durante as quais errei, cometi crimes contra a sociedade e as leis de Deus. Agora eu estou aqui prisioneiro, tolhido nas atitudes, por ter abusado da liberdade própria de cada indivíduo. Eu espio o passado para expungir da consciência a mácula desonrosa das infrações que cometi outrora. E esse jovem Karl que está aqui foi enjeitado, largado à porta da minha loja de drogas, a antiga loja que eu tinha. E ele foi cúmplice meu lá naqueles desatinos dos pretéritos. E nós estamos juntos, espiando, reparando. E hoje ele aqui me ajuda. Então, aí o Kozlov continua dizendo assim: mas não obstante, Conde, tal como você me vê aqui, eu repito, eu sinto-me feliz. Você já ouviu falar de reencarnação? É a sublime lei da criação que opera a reeducação das almas culpadas. Então ele não fala em punição, ele está naquela condição e diz por conta em reeducação. Aí ele diz assim, quem ele foi? Ele fala: eu vivi resplendente de poderio sobre o trono da Rússia em passada etapa reencarnatória. Fui Ivan, o terrível, aquele imperador sem entranhas da nossa pobre heróica pátria, que semeou desgraças e sangue, desesperações e mortes do alto daquele trono que aviltou com as crueldades que sem cessar praticou sobre seus súditos. Nesse momento o conde interrompe e fala assim para o Kozlovsky: Kozlovsky, nosso antigo imperador Ivan o terrível, ele deve estar hoje detido nas profundidades do inferno, se é verdade que a gente possui uma alma imortal. Então o Kozlovsky faz o seguinte comentário: mas porventura não é um inferno viver uma alma que conheceu todas as glórias do poder, os caprichos do amor, o triunfo das paixões, os regalos da fortuna, a fascinação das turbas prostradas a seus pés, os gozos visam a soberania cruel? Não é inferno sentir-se essa alma depois, na dobragem dos séculos, retida numa cadeira de rodas, prisioneira de si mesmo, votada ao mais contundente abandono pelos quais a quem amou, envolto em miséria sem fim, sentindo minuto a minuto a lepra, a corroer-lhe as carnes, devorar-lhe os olhos, torná-lo cego, destruir-lhe as mãos, que outrora foram homicidas, para aprofundar as suas mesmas amarguras, deformar-lhe o rosto, torná-lo monstruoso como o seu próprio caráter, com que outrora delinquiu, reduzindo esse montão de escombros deteriorados, repelentes até para si próprio. Não será, porventura, sentir-se retido nas entranhas dos infernos o coração que, como o meu, amou loucamente uma mulher, mas que quando ficou dentro e viu ela fugir de si, que ela preferiu se matar do que ter de suportá-lo? Porventura eu, que fui Ivan IV, o terrível, não estaria ainda hoje nos infernos? Conforme a opinião do conde, né? Quando irremediavelmente cego, estou impossibilitado de chegar até mesmo os alimentos de que eu me nutro? Sim, Ivan o terrível, sofredor, degradado pelos próprios crimes pretéritos, cujas repercussões expiatórias o perseguem há 3 longos séculos, reduzidos ao mais trágico e mais sórdido nível social existente sobre a terra. Porém, arrependido, certo do passado reencarnatório, absolutamente certo e confiante na justiça do presente e esperançado na reabilitação, através da dor e do trabalho, para uma situação condigna no futuro. E conclui o Kozlovsky, então: a doutrina da imortalidade, ela arrebata o crente para ideais elevados
ensinando-o a enfrentar os acontecimentos da vida. E certo de que possui uma alma imortal, criada à imagem e semelhança de Deus, a qual progride e se eleva no carreiro da eternidade, com a consciência disso, para a glória de uma felicidade imprevisível. Sim, eu sou feliz, porque estou resignado à minha condição. E aí termina esse diálogo entre o Conde Dmitri, que recebe uma aula de espiritualidade, de sentimentos superiores, de compreensão das leis da vida,